Olá, Amazing Recaps Oficial. Hoje vou mostrar a vocês um filme de drama e romance de ficção científica de 2016 intitulado Passageiros. Vai ter spoilers. Fique atento e cuideze. A nave interestelar Avalon pode ser vista viajando pelo espaço, indo para um mundo colonizado chamado Omechad 2. Todos os seus aposentos estão vazios. A embarcação está no piloto automático. Os 258 tripulantes, assim como os 5.000 passageiros, estão em hibernação. De repente, a nave passa por um cinturão de asteroides que está enfraquecendo seus escudos. A energia é desviada para o escudo principal, mas a nave está em rota de colisão com um asteroide gigante. De repente, o asteroide colide com uma nave, causando vários problemas de funcionamento. A nave começa a autorreparação, mas um dos pods de hibernação é ativado. O passageiro despertou seu ginásio, Preston, um engenheiro mecânico. Seu pote se abre e um sistema automatizado o ajuda a despertar, dizendo que ele passou 120 anos em animação suspensa e que a nave também está a apenas 4 meses de Omechad. Ele disse que poderá passar esse tempo curtindo o luxuoso aspectos do navio. Jim recebe instruções sobre sua banda de identificação, sua cabine e as principais atividades que deve realizar antes da chegada ao planeta. Animado e nervoso para conhecer as pessoas no navio, ele se prepara, sai de sua cabine e entra em um tapete de aula automatizado para todo um grupo de aprendizado. Jim parece um pouco ansioso enquanto o holograma explica a situação na Terra, chamando-a de superpovoada, superfaturada e superestimada. Isso diz a ele para segurar suas perguntas até o final da aula, mas Jim continua perguntando porque ele é o único ali. Ele chega ao saguão principal do navio. Ninguém está lá também, mas um informativo automatizado. Peça ofertas para ajudar. Jim pediu para falar com uma pessoa real, e isso manda falar com um comissário, mas ao descobrir que não havia ninguém também, pediu para falar com o capitão. Quando ele chega à ponte, embora não tenha acesso para entrar, ele pode ver que nenhum dos tripulantes principais também está acordado. Jim finalmente vai para o observatório, onde descobre que a nave também está a 90 anos de distância de Omechad. Ele percebe que acordou cedo demais, então corre de volta ao saguão e envia uma mensagem de volta à Terra perguntando o que deve fazer porque não sabe como voltar à hibernação. O sistema de comunicação informa que a chamada superfaturada para a Terra levaria aproximadamente 55 anos para ser respondida. Jim está arrasado. Ele dá uma volta e encontra o bar do navio onde vê outra pessoa. Enquanto ele está conversando com o barman, algo parece estranho com ele. Jim quer saber mais informações dele, mas não consegue nem explicar ao androide como é possível que ele esteja lá antes do tempo. Jim acorda em sua cabana no dia seguinte e vai para a cantina, onde ele rapidamente percebe que a maioria das coisas no menu são reservadas apenas para passageiros da classe Gold. Ele pega seu café puro e tenta descobrir como consertar sua câmara de hibernação. Depois de pegar todas as ferramentas, ele consegue fazê-lo funcionar e se deita dentro da cápsula, mas nada acontece. Em seguida, ele decide usar as ferramentas que encontrou para entrar nas câmaras de hibernação do cruzeiro. Isso também não funciona. Pequenas avarias acontecem ao redor da nave. Jim continua voltando ao bar para beber, mas principalmente para conversar com Arthur. O androide dá a ele alguns conselhos que o convencem a invadir uma das salas de aula de ouro e tentar se divertir no navio. Jim experimenta todos os restaurantes, os jogos, o sistema de entretenimento, mas com o passar do tempo ele fica ainda mais infeliz por estar ali sozinho um dia. Ele fica bêbado e vagueia pelas cápsulas de hibernação quando tropeça em uma eclusa de ar com trajes espaciais projetados para caminhadas espaciais. Jim veste um terno e vai até a câmara de descompressão. Uma vez fora do navio, ele fica hipnotizado com a vista. Ele é o único consciente, sendo humano vivenciando aquele momento no tempo. Jim solta os imãs de suas botas e flutua no espaço arrasado. Ele volta para dentro, tira o traje, mas volta para a eclusa sem ele. Ele puxa a alavanca, pronto para terminar. Quase muda de ideia no último momento, volta para dentro e escorrega em uma garrafa. Jim se levanta e é instantaneamente atraído. Uma mulher em uma das cápsulas chamada Aurora. Ele procura os arquivos dela no diretório e ouve a entrevista do passageiro, apaixonando-se por ela mais tarde na cena, sentado ao lado de sua cápsula. Ainda ouvindo suas entrevistas no bar, ele está lendo alguns de seus trabalhos e conversando com Arthur sobre sua escrita. Ele fica obcecado com a ironia de sua situação, indo para outro planeta em busca de uma vida melhor, acordando cedo e não chegando lá e encontrando sua mulher perfeita apenas para ela estar fora de alcance. Jim continua pensando nela e começa a ter a ideia de acordá-la. Ele conversa com o androide, mas com o passar do tempo ele não pode deixar passar até que um dia mude de ideia. Ele vai até ela e consegue ativá-lo. Como ela está acordando e passando pelo mesmo processo que ele se esconde e volta para o quarto. Um pouco depois ele vai até o saguão principal na esperança de encontrá-la, e lá está ela, tão confusa quanto ele um ano atrás. Jim diz a ela que eles são os únicos acordados e a leva ao observatório. Então ele diz a ela que não pode chegar nem à tripulação nem aos comandos principais do navio Aurora. Enlouquece e quer voltar para sua cápsula. Quando eles chegam lá, Jim explica que não há equipamento especial no navio que possa ajudá-los a voltar à hibernação, dizendo a ela que eles estão presos.
Eles voltam ao saguão e ele diz a ela que ela deveria descansar, pois acabou de sair da hibernação. Ela sente pena dele, por ter que passar mais de um ano sozinho no navio. Jim volta ao bar, arrependido do que fez. Ele pede a Arthur para não contar a Aurora que foi ele quem a acordou. No dia seguinte, Vera acorda. Ela volta ao saguão e pergunta ao balcão de informações automatizado sobre os pods de hibernação. Jim se junta a ela lá e eles vão tomar o café da manhã. Quando eles saem, o balcão de informações apresenta algum tipo de defeito na cantina. A Aurora percebe que Jim toma o mesmo café da manhã há mais de um ano e dá a ele um dos menus da classe Gold. Ela vasculha a enfermaria, depois examina os documentos de pesquisa. Eventualmente terminando nos alojamentos de hibernação do cruzeiro tentando arrombar as portas, Jim percebe mais problemas de funcionamento em todo o navio. Algum tempo depois, Aurora lamenta sobre sua vida no Avalon. Ela escreve, corre pelo navio e nada na piscina. Cada vez mais consciente de sua situação, ela vai à cantina para entrevistar Jim. Pensando que sua história pode ser interessante, ela pergunta por que ele migrou para a colônia. Jim responde com slogans da empresa primeiro, mas depois explica ainda que espera que no novo mundo ele possa ser alguém. Ele poderia construir uma vida. Mais tarde, eles acabam no observatório e Aurora finalmente compartilha sua razão de estar lá. Ao contrário dos outros passageiros do navio, ela tem uma passagem de ida e volta. A ideia dela era ir para o Meshiad também, morar lá por um ano e voltar à Terra para se tornar a primeira jornalista a fazer isso, escrevendo a maior história de todos os tempos. Aurora lentamente desiste de encontrar uma maneira de consertar sua situação atual, e Jim descobre uma maneira de animá-la. Ele a leva para dançar ao cinema e à quadra de basquete. Por fim, ele a leva ao bar para conhecer Arthur. Ela relaxa. Por um tempo, até que ela se lembra da situação deles, Jim fica sozinho com o androide, sentindo-se péssimo com o que fez com ela. Algum tempo depois, eles vão a um encontro no bar. Eles jantam e compartilham histórias sobre suas vidas. Ela conta a ele que seu pai morreu quando ela era adolescente. Após o jantar, Jim dá um rugido para a eclusa de ar e eles vestem os trajes espaciais. Eles saem para uma caminhada espacial juntos. Jim finalmente tem alguém com quem compartilhar essa experiência magnífica. Jim desliga os ímãs de suas botas e eles flutuam juntos no espaço. Eles voltam para dentro e imediatamente se beijam, vão para a cabana dele e dormem juntos. Logo depois eles começam a viver como um casal. A Aurora se muda para sua cabine e escreve sobre sua vida no navio. Eles correram juntos, comeram juntos, dormiram juntos. Jim explora o navio ainda mais e encontra a baía hidropônica. Ele traz flores à Aurora. Um dia a nave passa por um gigante vermelho e eles vão para o observatório. Veja! É o aniversário de Aurora, então mais tarde naquela noite eles comemoraram em um dos muitos restaurantes do navio e depois no bar. Jim vai ao banheiro e prepara o anel que fez para Aurora. Enquanto ela fica no bar conversando com Arthur, o androide diz a Aurora que Jim acordou, intencionalmente sem saber que ele ainda deveria manter isso em segredo. Ela foge, furiosa e em pânico. Jim volta para sua cabana e descobre que todas as coisas dela sumiram. Ele a encontra na cantina do dia seguinte. Mas no momento em que ele fala, ela foge. A Aurora está desesperada. Uma noite ela vai até a cabana de Jim, dando socos e chutes nele, querendo matá-lo, conversando com ela durante a calmaria porque ela continua evitando-o. Jim tenta se desculpar e explicar suas ações para ela. Ele diz a ela que se apaixonou por ela, mas a Aurora não se importa. Ela não pode perdoá-lo por tirar sua vida. Uma noite, enquanto Jim está em sua cabana, outro mau funcionamento acontece. A nave enfrenta um erro crítico no desligamento do comando principal. Mais tarde, ele entra no elevador e não funciona bem. A Aurora entra no saguão principal e vê que Jim plantou uma árvore ali. Em seguida, ela vai para a cantina, onde o dispensário de alimentos também está com defeito. De repente, os dois ouvem a voz do chefe do Convescons perguntando quem plantou a árvore. Os dois correm para o saguão e veem Gus Mancuso parado na frente da árvore de Jim. Eles se apresentaram e contaram ao chefe sobre a situação. Ele não entende como três podem falhar. Mancuso os leva até a ponte e descobre que há algo errado com o navio, mas as informações dos sistemas precisam ser verificadas manualmente. Ao saírem da ponte, um robô quase cai em suas cabeças, e os dois contam a Mancuso que as avarias têm acontecido por toda a nave com mais frequência. Ele diz que isso não deveria acontecer, pois mostra como coletar os dados. Mancuso verifica as cápsulas. Quando Jim se junta a ele lá, ele descobre o que aconteceu com o casulo de Aurora, descobre o chefe do Convés. O que Jim fez para ser terrível. Mais tarde, ele está na ponte verificando os dados coletados, quando Aurora se junta a ele.
Eles conversam sobre o que aconteceu com o pod dela, mas ele diz a ela que não pode fazer nada a respeito. Dee entra com o 16º robô quebrado. Mancuso sente o mal da hibernação, então vai descansar, mas ao sair tosse com sangue. Naquela noite, Aurora não consegue dormir, então ela vai nadar. De repente, há perda de gravidade em todo o navio e ela começa a se afogar. À medida que a água da piscina se move com ela, o Dr. Gravity reinicia e ela mal consegue sair. Os dois se encontram indo encontrar Mancuso. Os três estão de volta à ponte, descobrindo lentamente o que está acontecendo com o navio. Mancuso descobre que algo aconteceu há 2 anos, destruindo um grande sistema. Eles precisam encontrar e consertar o que causou a falha porque o navio inteiro está tentando compensar. Se eles não consertarem, toda a embarcação ficará encalhada. Eles vão descobrir o problema, mas Mancuso desmaia, então Dee e Aurora o levam para a enfermaria. Ele está morrendo e não há tratamentos que possam detê-lo ou prolongar o tempo que lhe resta. Algum tempo depois, os três se encontram no observatório e Mancuso dá a Dee sua pulseira de identificação, diz a eles para consertar a nave e morre imediatamente. De repente, as luzes mudam para um vermelho alarmante e o navio começa a tremer. Dee diz a Aurora que precisa da ajuda dela e eles correm para a engenharia. Mas há outra falha no impulso da gravidade, e imediatamente outra que aflige Arthur também. Dee o desativa. Eles finalmente chegam à engenharia e começam a procurar o problema, encontram-no na usina e abrem a escotilha. A Aurora é sugada. O asteroide causou uma brecha no casco naquela área. Dee também é sugado, mas se segura na escotilha enquanto ela continua se fechando sobre ele. Eventualmente, ele é sugado, mas eles rapidamente conseguiram selar a brecha instantaneamente. Depois de consertar o problema, Dee percebe que há mais de uma brecha no corredor. Os dois seguem a trajetória do meteoro e descobrem que ele atingiu o computador de controle do reator. Dee acha que pode encontrar peças de reposição para ele. Eles encontram a peça e a trocam, mas o processo de ventilação do reator, Bill, falha. Eles fazem isso manualmente, mas falha novamente. Dee descobre que precisa abrir a porta de ventilação de fora da nave para que eles possam resfriar o reator. Os dois vão para a câmara de descompressão. Quando ele se prepara para sair, ele dá uma pulseira de Roar Mancuso porque ele pode não voltar. Ela o ajuda com um traje. Quando ele entra na câmara de descompressão, ela diz a ele para voltar porque não pode viver no navio sem ele. A Aurora volta para o reator onde a temperatura atingiu alturas críticas. Um parafuso do reator é lançado em seu braço enquanto Dee está se aproximando do respiradouro, do lado de fora e vê a porta. A temperatura sobe na sala do reator enquanto ele tenta contornar a porta de ventilação para abri-la. Ele logo percebe que terá que segurar manualmente a porta aberta para que o reator possa ventilar, e diz a Aurora que ela não gosta do plano, mas ele segue em frente e diz a ela para ventilar o reator. Ela não quer que ele morra e eles discutem, mas ele diz a ela que eles precisam salvar as outras pessoas e ela abre o reator. O processo foi bem sucedido, mas a fumaça do reator empurrou Dee para longe e quebrou sua corda. A pressão em seu traje também está caindo. Ele conta a Aurora o que aconteceu e ela se move o mais rápido que pode para pegar outro traje e trazê-lo. Ele pede desculpas a ela novamente. Ela veste um terno e sai voando para pegá-lo, mas sua corda é muito curta. Ela é puxada para trás, mas de repente agarra sua corda e consegue puxá-lo para dentro. A Aurora arrasta Dee para a enfermaria, apenas para descobrir que ele já está morto. Ela usa a pulseira de Mancuso para anular os protocolos médicos e ressuscitá-lo. A cápsula médica faz o trabalho automaticamente e revive a gema. A Aurora o perdoa. Mais tarde, a Aurora conserta Arthur e então eles dão a Mancuso um enterro espacial adequado. Dee a leva para a enfermaria e diz a ela que encontrou uma maneira de usar o pote médico como hibernação. Ele diz a ela para entrar na panela e cavalgar o resto da jornada lá dentro, mas como é revelado mais tarde, ela recusa e decide ficar com ele acordado no navio. Dee finalmente a pede em casamento e eles vivem suas vidas no navio. 88 anos depois, o Avalon também chega ao Meshiad. A tripulação acorda e encontra o navio em um estado muito inesperado. A Aurora deixa uma mensagem para eles contando a história da vida que ela e Dee tiveram no navio enquanto o resto dormia. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como este. Obrigado por ter assistido.